A tela escura. Som de chuva forte batendo no telhado de zinco. De repente, uma voz feminina corta o silêncio como uma faca. Você acha que eu sou uma ONG por acaso? Levanta dessa cadeira e vai trabalhar. Você tá velho, mas não tá morto. A imagem surge. Uma sala simples, iluminação fraca. Seu Nésio, 72 anos, sentado numa cadeira velha, olha para o chão. A nora, Carla, está de pé na frente dele, braços cruzados, rosto vermelho de raiva. As palavras ainda ecoam no ar. Ele não responde. Apenas abaixa mais a cabeça, o peito subindo e descendo devagar, como se cada respiração doesse. Essas poucas palavras mudaram tudo. O que aconteceu depois vai fazer você sentir raiva, tristeza e, no final, uma esperança que aperta o peito. Porque essa é a história de um homem que foi humilhado dentro da própria casa e que, contra todas as expectativas, deu a maior volta por cima da vida dele. Fique até o final. Você vai precisar ouvir isso. Seu Nésio, batizado como Inácio Oliveira, nasceu em 1953, em uma fazendinha no interior de Minas Gerais, perto de uma cidadezinha chamada Oliveira, onde o sertão era implacável. Terra vermelha rachada pela seca interminável, rios que secavam no verão, deixando apenas pedras brancas e desilusão, ventos quentes que carregavam poeira e sonhos adiados. Filho caçula de uma família de 8 irmãos, ele perdeu a mãe aos 10 anos, vítima de uma febre alta que nenhum chá de boldo ou oração conseguiu curar. O pai, um lavrador endurecido pela vida, com mãos calejadas e olhos sempre distantes, ensinou-lhe cedo a lição mais dura. Filho, o mundo não dá nada de graça. Tem que arrancar da terra com as unhas, com os dentes se preciso for, porque ninguém vai te dar nada. Aos 12 anos, seu Nésio já trabalhava o dia inteiro na roça, acordando antes do sol nascer, plantando feijão, milho e mandioca sob um calor que fazia o suor escorrer como rios pelo corpo magro de menino. As mãos sangravam das bolhas que se formavam e rebentavam, as costas doíam de carregar sacos pesados que pareciam mais pesados a cada passo. Mas ele sonhava em silêncio, sonhava com a cidade grande, onde as luzes nunca apagavam, onde as oportunidades brotavam como água de fonte inesgotável, onde um homem poderia construir algo maior para si e para os seus. Aos 18 anos, com uma mochila surrada nas costas e apenas 50 cruzeiros no bolso, dinheiro que juntou centavo por centavo, vendendo galinhas e ovos no mercado da cidade vizinha, pegou um pau de arara lotado e partiu para São Paulo. Chegou na rodoviária do Tietê assustado, perdido na multidão barulhenta, no cheiro de diesel e gente apressada, mas com um fogo ardendo nos olhos que ninguém poderia apagar. Os primeiros anos na capital foram brutais. Uma luta diária pela sobrevivência que testava os limites do corpo e da mente. Dormia em pensões baratas e fétidas, dividindo quarto com estranhos, trabalhava como ajudante de pedreiro em obras que pareciam nunca acabar. Subia andaimes de 10 andares sem rede de proteção, o vento frio cortando a pele, misturava cimento sob chuvas torrenciais que encharcavam tudo ou sob um sol de rachar que deixava a cabeça zonza. É pela família que um dia vou ter. Repetia para si mesmo todas as noites, deitado em um colchão fino, ouvindo os roncos dos companheiros de quarto. E aí veio Dona Maria, uma costureira baiana que migrara para o Brás em busca de uma vida melhor. Eles se conheceram em uma fila de igreja no dia de São Sebastião, ela com seu sorriso largo que iluminava o ambiente cinzento, olhos pretos brilhantes, cheios de vida e uma bondade que parecia abraçar o mundo inteiro. Casaram-se em uma cerimônia simples, com bolo de padaria e refrigerante guaraná, poucos amigos e muita fé no futuro. Nasceu Júnior em 1980, o orgulho maior da vida deles, o motivo de todo o sacrifício. Seu Nésio matava 2 turnos para pagar a escola particular do filho, carregando tijolos nas costas até os ombros doerem por dias. Você vai ser doutor, meu menino. Vai ter uma vida melhor que a minha.
dizia todas as noites, enquanto ajudava com a lição de casa à luz de uma lâmpada fraca. Dona Maria costurava roupas à noite, os dedos ágeis na máquina antiga para ajudar nas contas. A vida era dura, mas cheia de amor verdadeiro. Domingos com feijoada completa, passeios no Parque do Ibirapuera vendo as crianças brincarem, orações em família antes de dormir, agradecendo pelo pão de cada dia. Júnior cresceu forte, passou no vestibular de contabilidade com esforço e orgulho dos pais. Arrumou emprego em uma empresa grande no centro da cidade. Casou-se com Carla, uma vendedora de loja ambiciosa que sonhava com casa própria, carro na garagem e conforto que ela nunca teve na infância pobre. Quando Dona Maria adoeceu em 2012, o mundo de seu Nésio desabou como um prédio antigo implodindo. Câncer no útero, diagnosticado tarde demais em uma consulta de rotina no posto de saúde. Meses de quimioterapia exaustiva, filas intermináveis no hospital público lotado, noites em claro ao lado da cama, segurando a mão dela que ia ficando cada vez mais fria. Ela partiu em uma madrugada fria de inverno, sussurrando com a voz fraca: "Cuida do nosso menino, Nésio, e não esquece de viver, de ser feliz." Ele ficou viúvo aos 59 anos, com uma pensão que mal pagava as contas básicas e um vazio no peito que parecia não ter fim. Júnior insistiu com lágrimas nos olhos: "Pai, vem morar com a gente. A casa é sua também, você não fica sozinho." O netinho Lucas, então com apenas 2 aninhos, foi o bálsamo que aliviava a dor, com seus abraços desajeitados e risadas inocentes. Seu Nésio mudou-se, feliz por ter família por perto, por poder ver o neto crescer e ajudar no que pudesse. Os primeiros meses foram doces como mel, um tempo de paz relativa depois de tanta perda. Ele levava Lucas para a praça próxima, empinando pipa e contando histórias do sertão mineiro. Fazia mingau com canela exatamente como Dona Maria ensinara. Ajudava no que podia, varria o quintal nas manhãs frescas, consertava torneiras pingando com ferramentas velhas, cozinhava um arroz soltinho com feijão que todos elogiavam à mesa. Mas o tempo, esse ladrão silencioso, trouxe mudanças sutis no começo, quase imperceptíveis. A inflação subia sem parar, as contas de luz e água apertavam como uma corda no pescoço. Carla, que largara o emprego para cuidar de Lucas em tempo integral, começou a sentir o peso de tudo sozinha. Murmurava baixinho sobre mais uma boca para alimentar, sobre o dinheiro que escapava pelas mãos. Seu Nésio percebia os suspiros profundos dela na cozinha, os pratos com porções ligeiramente menores para ele nas refeições, mas engolia a mágoa em silêncio, pensando que era passageiro, que as coisas iriam melhorar. Aí veio 2020, a pandemia que parou o mundo inteiro como um freio de emergência brusco. Empresas fecharam portas, pessoas perderam empregos do dia para a noite, o medo se instalou em cada canto. Júnior foi demitido sem cerimônia, e o desespero bateu forte à porta daquela casa humilde. Discussões constantes sobre dinheiro que não entrava, sobre o futuro incerto, sobre como pagar as contas que se acumulavam na mesa. Carla, exausta de gerenciar tudo sozinha, de cozinhar, limpar e cuidar da criança enquanto o marido procurava emprego em vão, explodiu naquela noite fatídica que mudou tudo. As palavras "você acha que eu sou uma ONG?" não foram ditas uma vez só. Viraram um mantra repetido quase diariamente, um veneno que se infiltrava devagar, corroendo o que restava de paz na casa. No dia seguinte à grande explosão, seu Nésio acordou às 4 da manhã, o corpo doendo da artrose nos joelhos e da pressão alta que os remédios genéricos mal controlavam. Vestiu a camisa social velha e desbotada, engraxou os sapatos gastos que já tinham sola furada e saiu para a rua ainda escura. Andou quarteirões inteiros sob o orvalho frio, batendo em portas de comércios e casas. "Bom dia, tem algum serviço para um homem honesto? Sou trabalhador, sei fazer de tudo."
Olhares de pena misturados com desconfiança, portas fechadas na cara, respostas curtas como não precisamos. Aos 70 anos, quem queria contratar um idoso com o corpo marcado pelo tempo? Finalmente, depois de dias de busca exaustiva, seu Manuel, dono de um mercadinho pequeno no bairro, deu uma chance que pareceu um milagre. Pode vir varrer o chão e arrumar as prateleiras, seu Nésio. Pago no dia em dinheiro. Era pouco, apenas R$ 50 por dia trabalhado, mas ele aceitou com uma gratidão profunda que vinha da alma. Acordava às 5 da manhã todos os dias, pegava 2 ônibus lotados, trabalhava até às 14 horas carregando caixas pesadas que faziam as costas reclamarem. Chegava em casa exausto, ossos doendo como se estivessem quebrando, mas entregava cada real ganho a Carla, esperando talvez um obrigado que nunca vinha. Em vez de gratidão, veio mais exigência, mais peso sobre os ombros já curvados. Carla o transformou gradualmente em um empregado doméstico sem salário, sem descanso. Lava a louça agora, velho. Passa pano no chão que tá sujo. Cuida do Lucas, enquanto eu descanso um pouco vendo minha novela. Ele fazia tudo sem reclamar. Mãos calejadas, sangrando do sabão em pó barato que irritava a pele fina, os joelhos rangendo ao se abaixar para limpar cantos esquecidos. Nas refeições, a injustiça era visível e dolorosa. Júnior e Lucas com pratos cheios de carne suculenta, arroz fumegante, feijão grosso. Para ele, arroz frio com ovo mexido. Às vezes, só pão amanhecido com margarina derretida. A criança precisa de proteína para crescer forte, justificava Carla sem olhar nos olhos dele, servindo as porções com uma frieza que gelava o ar. Seu Nésio perdia peso rápido, visivelmente. De 75 quilos robustos, caiu para 58 em poucos meses. As roupas pendiam no corpo magro e ossudo, os olhos fundos como poços escuros, o rosto afilado, perdendo qualquer traço de vitalidade. Júnior via tudo acontecendo diante dos olhos, mas era covarde diante da esposa, temendo as brigas que poderiam abalar o casamento já fragilizado. Carla, não faz isso com meu pai, ele não merece, dizia baixinho quando estavam sozinhos, mas ela respondia com raiva. Então arruma emprego logo de uma vez, enquanto isso ele que ajude no que pode, afinal está comendo de graça aqui. Júnior, desempregado há meses e afundando em uma depressão silenciosa, bebia cerveja escondido no quintal à noite, tentando afogar a culpa que o consumia. Seu Nésio sofria calado, engolindo as lágrimas junto com as refeições escassas. No quartinho dos fundos, um depósito adaptado com colchão fino no chão duro e um ventilador quebrado que só girava poeira, ele chorava baixinho à noite, abraçando o travesseiro como se fosse Dona Maria. Maria, me leva logo daqui. Não aguento mais essa humilhação diária, esse desprezo do meu próprio sangue. Olhava fotos antigas dela no celular velho, beijava o retrato desbotado. Por que o filho que eu criei com tanto sacrifício permite isso acontecer comigo? Havia dias ainda piores, que marcavam a alma como ferro quente. Uma vez, Carla o acusou abertamente de roubar dinheiro da gaveta da cômoda, gritando para os vizinhos ouvirem: "Velho ladrão! Achou que eu não ia perceber?" Ele provou a inocência mostrando os recibos amassados do mercadinho, mas o dano já estava feito, a desconfiança plantada. Outra vez, mandou-o lavar o banheiro inteiro com escova de dente, porque não limpou direito da primeira vez, rindo com deboche, enquanto via o idoso de joelhos no chão frio. Vizinhos começavam a comentar baixinho nas calçadas, cochichando sobre o velho maltratado da Casa Azul. Seu Manuel notava no trabalho: "Nésio, você tá sumindo, homem, tá parecendo um fantasma." Um desmaio repentino no mercadinho, carregando uma caixa pesada demais, assustou a todos. No posto de saúde lotado, o médico alertou com seriedade: desnutrição grave, pressão alta descontrolada. Precisa comer melhor, descansar mais, ou isso vai acabar mal. Mas em casa nada mudava.
O ciclo de humilhação continuava implacável. Lucas, o neto querido, era o único consolo verdadeiro em meio ao caos, o raio de sol que penetrava as nuvens escuras. O menino, agora com 7 anos, escapulia para o quartinho do avô sempre que podia. "Vovô, por que a mamãe briga tanto com você? Você é bom?" perguntava com os olhinhos inocentes cheios de confusão. Seu Nésio sorria forçado, escondendo a dor atrás de uma máscara de serenidade. "É coisa de adulto, meu bem. Vai brincar lá fora, vai." Contava histórias antigas do sertão, ensinava a fazer pipa com jornal e vareta, deixava o menino provar pedacinhos de pão que às vezes conseguia esconder. Esses momentos eram o oxigênio que o mantinha vivo, a lembrança de que ainda valia a pena resistir. Uma tarde de sábado, com chuva forte batendo no telhado como dedos impacientes, seu Nésio voltava do mercadinho a pé para economizar a passagem de ônibus. Viu no lixo da calçada uma revista velha, molhada pelas poças, mas ainda legível. Empreenda depois dos 60, histórias de sucesso. Sentou no ponto de ônibus vazio e leu avidamente cada página, as letras borradas pela água, mas cheias de esperança. Histórias de idosos que começaram negócios simples do zero. Marmitas caseiras, artesanato em crochê, doces vendidos na porta de casa. Uma, em particular, o tocou profundamente. Uma viúva de 68 anos que vendia bolos caseiros e, em pouco tempo, abriu uma confeitaria pequena que sustentava a família inteira. Algo acendeu dentro dele como uma chama que nunca tinha se apagado por completo. Dona Maria era mestre absoluta em doces mineiros. Bolo de fubá fofinho que derretia na boca. Broa de milho crocante por fora e macia por dentro. Pão de queijo recheado com goiabada, queijo fresco que ela mesma coalhava com limão. "Eu sei fazer isso melhor que ninguém", pensou seu Nésio, sentindo o coração bater mais forte pela primeira vez em meses. Naquela noite, em segredo absoluto, contou os trocados que guardava escondido na sola do sapato. R$ 180 da pensão que não entregava inteiro para Carla. No dia seguinte, foi ao atacadista e comprou farinha, ovos, queijo ralado, fubá, açúcar, o básico para começar. Nas madrugadas profundas, enquanto a casa dormia o sono dos exaustos, ele acendia o fogão a lenha improvisado no quintal coberto, o cheiro doce começando a se espalhar no ar úmido. As primeiras tentativas foram desastres completos. Bolos solados no fundo, pães queimados por fora e crus por dentro, massa que não crescia. Mas ele persistia teimosamente, ajustando as medidas de memória, como Dona Maria ensinara décadas atrás, testando pacientemente até acertar. O cheiro doce e acolhedor invadia a casa inteira. Lucas acordava às vezes e vinha correndo. "Vovô, que delícia é essa?" Os olhos do menino brilhavam ao provar um pedacinho quente. "Não conta pra ninguém ainda, tá? É nosso segredo", sussurrava o avô, sentindo uma alegria que há muito não visitava seu coração. Um dia, com o peito inchado de orgulho tímido, levou uma caixa com amostras cuidadosamente embrulhadas para seu Manuel no mercadinho. "Prova isso aqui, amigo. Diz o que acha." O homem mordeu um pão de queijo recém-saído do forno e gemeu de prazer. "Meu Deus do céu, Nésio! Isso é melhor que da padaria chique do centro. Vende aqui na porta, homem, isso é ouro puro." Montaram uma banquinha simples logo em frente ao mercadinho. Uma mesa de plástico bamba, toalha xadrez vermelha e branca, placa escrita à mão com letras caprichadas. "Doces caseiros do vovô Nésio, feitos com o amor do sertão." Os primeiros clientes foram vizinhos curiosos, atraídos pelo cheiro irresistível que se espalhava pela rua. "Que cheiro bom é esse que está vindo daqui?" Compravam um pão de queijo, provavam e voltavam correndo por mais. "Tem gosto de casa de avó, de domingo em família", diziam com sorrisos largos, os olhos fechados de prazer ao morder.
As vendas começaram tímidas, quase simbólicas. R$ 50 num dia bom, 80 no seguinte, quando a notícia corria. Seu Nésio reinvestia cada centavo. Comprava mais ingredientes de melhor qualidade, formas novas de alumínio, até um forninho elétrico usado que facilitava a produção. Aprendeu receitas novas sozinho no celular velho que Júnior havia dado. Brigadeiros gourmet, bolos vulcão com calda escorrendo, cookies de chocolate que as crianças adoravam. Carla percebia o dinheiro extra que ele entregava em casa, mas achava que vinha só do trabalho no mercadinho. Bom, pelo menos está ajudando mais do que antes, resmungava sem entusiasmo, contando as notas na mesa da cozinha. Não imaginava nem de longe a origem verdadeira, o império minúsculo que nascia nas madrugadas. Júnior começava a suspeitar algo. Pai, você tá diferente, tá com um brilho no olho, tá vendendo algo por fora? Seu Nésio apenas sorria misterioso, os lábios curvados em um segredo doce. Um dia eu conto tudo, filho. Por enquanto, deixa quieto. O boca a boca foi mágico, como uma onda que cresce devagar e depois engole tudo. Uma senhora do bairro postou no grupo de WhatsApp local. Gente, experimentem os doces do seu Nésio na porta do mercadinho do seu Manuel. São divinos, parecem feitos por anjo. Os pedidos choveram como bênção do céu. Escolas próximas queriam encomendas para festas de fim de ano, igrejas para quermesses e bingo beneficente, até um café pequeno no centro do bairro pediu fornecimento fixo. 100 pães de queijo fresquinhos por dia, entrega toda manhã. Seu Nésio contratou o primeiro ajudante, o Pedrinho, um menino de 16 anos do bairro que vivia nas ruas e precisava desesperadamente de uma oportunidade. Venha aprender comigo, filho. Trabalho honesto enobrece a alma e dignifica o homem. Juntos, produziam mais e melhor. As mãos jovens e as mãos experientes trabalhando em harmonia. Alugou um espaço pequeno ao lado do mercadinho, um salão vazio que transformou com esforço e carinho em delícias do sertão. Pintou as paredes de amarelo alegre que lembrava o sol de Minas, colocou mesinhas simples com toalhas floridas, pendurou fotos antigas de Dona Maria sorrindo na parede, como se ela estivesse ali, abençoando tudo. O faturamento cresceu de forma constante e surpreendente, de centenas de reais por semana para milhares por mês. Pagava contas antigas, comprava remédios de marca boa para a pressão, roupas novas que caíam bem no corpo, que voltava a ganhar peso saudável. O brilho voltou aos olhos, o sorriso genuíno iluminava o rosto antes marcado só pela dor. O corpo respondia ao cuidado. Energia renovada, passos mais firmes, uma vitalidade que parecia desafiar os anos. Veio enfim o dia da verdade, o momento que ele esperava com o coração apertado, mas decidido. Uma noite de domingo, depois do jantar, como sempre escasso para ele, sobras frias enquanto os outros comiam farto, seu Nésio se levantou devagar da cadeira rangente. Família, eu preciso conversar com vocês, agora. A voz saiu firme, sem o tremor de antes, carregada de uma autoridade que há muito não usava. Contou tudo com calma e detalhes, a humilhação diária que sofrera, a fome que sentira mesmo morando na própria casa do filho, as noites chorando sozinho no quartinho úmido, o negócio que construíra do zero com as próprias mãos calejadas, inspirado na memória da mulher que amava. Mostrou fotos da lojinha no celular, extratos de vendas no aplicativo do banco, até o cartaz novo com o nome Delícias do Sertão em letras coloridas. Carla empalideceu na cadeira, o rosto perdendo toda a cor, como se tivesse visto um fantasma. Eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. Tentou justificar com a voz trêmula, os olhos baixos de vergonha. Era o estresse, as dívidas acumulando, o medo de não dar conta. Júnior chorou copiosamente, lágrimas escorrendo pelo rosto barbado. Pai, como eu deixei isso acontecer com você? Me perdoa, por favor, eu fui cego e covarde.
Lucas correu para abraçar as pernas do avô com força. Vovô é rico agora? Vai ter bolo todo dia? Seu Nésio olhou bem nos olhos deles, sem ódio, mas com uma serenidade nova. Rico de dignidade, sim, isso eu reconquistei. Vocês me trataram como lixo descartável, mas eu me ergui sozinho, não por vingança ou rancor, mas porque todo ser humano merece respeito, independentemente da idade ou da situação. Família não é só sangue correndo nas veias, é humanidade, é compaixão diária. Na manhã seguinte, com uma mala pequena contendo apenas o essencial, e o coração finalmente leve, como não era há anos, ele se mudou para um apartamentozinho alugado perto da lojinha. Simples, com paredes limpas e uma janela que dava para a rua movimentada. Mas era seu, conquistado com suor honesto. Lucas, vem todo fim de semana aqui comigo. Vamos fazer bolo juntos, como nos velhos tempos. Meses depois, Delícias do Sertão virou ponto turístico do bairro inteiro, fila na porta nas manhãs de sábado, cheiro de bolo fresco atraindo gente de longe. Jornais locais fizeram matéria. Idoso de 72 anos vira empreendedor de sucesso após superar maus tratos familiares. Seu Nésio contratou mais idosos do bairro que viviam situações parecidas, dando emprego digno e propósito renovado. Ninguém é velho demais para recomeçar uma vida, dizia em entrevistas com a voz firme e os olhos brilhando de orgulho. Júnior arrumou emprego novo em uma empresa melhor. Carla mudou devagar, enfrentando a culpa que carregava. Pediram perdão de joelhos, com lágrimas sinceras. A reconciliação veio aos poucos, sem pressa. Visitas frequentes, almoços na lojinha aos domingos, conversas longas sobre o passado. Lucas passava fins de semana inteiros com o avô, aprendendo receitas secretas e lições de vida que nenhum livro ensina. Seu Nésio olha para trás hoje sem rancor no coração, apenas gratidão pela força que descobriu dentro de si. A dor me forjou de novo, como ferro na bigorna. Aprendi que o maior patrimônio que um homem pode ter é a força interior. A capacidade de se levantar quando todos acham que já caiu de vez. Hoje ele sorri genuíno todas as manhãs, rodeado pelo cheiro doce de bolo fresco, pelo barulho alegre dos clientes, pela certeza de que a vida sempre reserva viradas incríveis para quem não desiste nunca. Essa história, inspirada em tantas reais que acontecem silenciosamente por aí, nas periferias e nos lares brasileiros, nos grita uma verdade inescapável. Respeite os mais velhos que cruzam seu caminho. Eles carregam nas rugas e nas mãos calejadas uma sabedoria imensa, não um fardo pesado. E se você está sofrendo algo parecido agora, se sente invisível ou desvalorizado dentro da própria casa, saiba de uma coisa com toda certeza. Você tem valor infinito, uma força que talvez ainda não descobriu. Levante a cabeça, lute pelo seu lugar, brilhe com a luz que é só sua. A vida sempre reserva viradas extraordinárias para quem persiste com dignidade. O que você achou dessa jornada? Já passou por algo parecido ou conhece alguém que viveu uma história assim? Conte tudo nos comentários. Desabafe se precisar. Compartilhe essa mensagem para inspirar outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente isso hoje. Se essa história tocou fundo no seu coração, como eu sei que tocou, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história que transforma vidas. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima.